Olá, meu nome é Ana Luz e eu vim falar de livros. E o livro de hoje se chama Clara e o Sol, que foi uma experiência de leitura maravilhosa que eu tive recentemente, foi bem agradável. E esse é um livro do autor Kazuo Ishiguro, que é um dos renomados autores ali que a Companhia das Letras traz e que tem ali o peso de ser um autor ganhador do Prêmio Nobel. Eu falo Nobel porque eu sou brasileira, mas o termo é um pouquinho mais enrolado, é tipo Nobel, que é em homenagem, né, ao Nobel mesmo, a pessoa, né, o sueco, o cientista que foi o grande nome que deu título, né, a essa premiação, que na verdade ela é concedida ali com base em um acordo entre instituições suecas e norueguesas que escolhem algumas áreas do conhecimento para premiar pessoas ou instituições. Então, em 2017, Kazuo Ishiguro, que é esse autor japonês que cresceu na Inglaterra, né, mora lá desde pequenininho e que hoje já tem 70 anos, então ele ganhou pelo conjunto da sua obra. Ele já produz literatura acho que desde os anos 80. Eu conheço por conta de um filme, na verdade, né? Eu nunca tinha lido nada dele. E o filme é Não Me Abandone Jamais, que inclusive tem um quê meio futurista, meio melancólico, né? Com algumas distorções ali de como a tecnologia é aplicada na vida das pessoas. Eu acho que pode até se conectar com Clara e o Sol. Porque Clara e o Sol também é uma história futurista, na verdade mostra um futuro bastante tecnológico, já que a Clara, que é a nossa protagonista, é um robô dotado de inteligência artificial. É basicamente um autômato, e a função dela, né, ela é programada para suprir a necessidade de companhia para uma criança. Na verdade, ela tem a função ali de satisfazer o ambiente ao qual ela é destinado. Mas antes de entrar de fato no contexto da história e tudo, eu quero dizer que esse vídeo sim terá spoilers, mas eu avisarei. Então você pode ir até determinado ponto comigo me acompanhando, eu não vou revelar nada assim grandioso do enredo, mas quando chegar na parte dos spoilers eu avisarei, porque, né, se você ainda não leu, mas tem interesse, não quer nenhuma revelação, não quer estragar a experiência, é justo, então você dá um pause, lê o livro e depois volta aqui pra gente comentar, porque tem coisas que eu quero comentar sobre o livro que eu acho que é interessante, porque se alguém leu e quiser conversar também, eu acho que vai ser uma troca bacana. Então tá, a Clara ela é um robozinho, né, que ela tem então essa função de ajudar a família, de fazer companhia pra criança, mas ela é de uma linha de montagem específica que tem como a sua principal alimentação a energia solar. Então é como se fosse realmente uma nutrição para ela. E o livro todo ele é contado a partir da perspectiva da Clara, então a gente consegue ter essa noção da percepção dela sobre o Sol ainda mais forte por conta disso. E logo de início a gente percebe que essa sociedade, né, futurista, ela mantém traços da sociedade atual, como por exemplo a desigualdade social, porque a gente vê que nem todas as crianças têm condições de manter um robô como esse em casa. É uma tecnologia cara, é bastante inacessível, e então a gente vê que são crianças mais ricas que sim vão ter acesso a esse tipo, né, de companhia. Mas mesmo que a função desses robôs seja servir a uma família, né, acompanhar uma criança, a história já começa desde antes disso, com a Clara na loja de robôs e principalmente as observações que ela tem ali através da vitrine, porque há um sistema de rotação ali entre quais robôs vão ficar na vitrine, tanto por uma questão de exposição, né, para chamar a atenção da população, para que comprem, né, os robôs, tanto porque a Clara é dessa linha de produção que, como eu falei, ela depende da nutrição solar, então fica ali essa questão também de manutenção e também de exposição para que alguém um dia compre esses robôs. E já que a função primordial desses robôs, em especial, né, a Clara, porque a gente acompanha a jornada dela, a função deles é justamente servir os humanos, também faz parte da programação deles que eles observem com afinco a sociedade, né? Tudo que eles puderem absorver, eles vão absorver. E aí que já chega um ponto que me chama a atenção, porque logo do início a gente percebe que a Clara ela tem uma percepção mais aguçada sobre o que ela observa através da vitrine do que a coleguinha dela, que é da mesma linha de produção, que também depende da energia solar. Então, assim, há uma certa complexidade nessa inteligência artificial dela, porque a gente sabe que ela foi programada, mas mesmo com a mesma programação, ela tem uma percepção mais aguçada. Eu achei isso bastante interessante. Inclusive, essas observações da Clara, elas são muito importantes para o decorrer da história, porque tudo que a gente acompanha é através do olhar dela, né? E essa sociedade, obviamente, por ser futurista, ela tem algumas coisas, alguns debates até em relação ao uso da tecnologia, sobre a tecnologia ocupando o lugar dos seres humanos, nos empregos, nas fábricas, enfim, outros ramos. Só que a questão é que não há tanto espaço para que isso seja trabalhado. Eu acho que até um ponto que algumas pessoas até se decepcionam, mas que para mim não fez tanta diferença, porque eu entendi que a gente acompanha tudo que concerne ali aquela realidade através dos olhos e da percepção da Clara. Então,
Se ninguém tem um debate tão aprofundado em relação a isso na frente da Clara, ou se não é da programação dela se preocupar com esse tipo de coisa, já que não vai ser interessante para a vida dela enquanto servente ali daquela família, então faz sentido que não seja tão trabalhado assim, sabe? Mas é interessante também porque não deixa de ser uma temática que de fato concerne a nossa realidade, né? Porque toda vez que tem um boom de algo tecnológico, sempre tem um debate, né? Se a máquina vai ocupar o emprego humano. Às vezes de fato acontece, mas às vezes essa preocupação é desnecessária. Eu não vou dizer pra vocês que eu não acredito que sim, a inteligência artificial vai extinguir alguns empregos, porque, né, se antigamente existiam pessoas que computavam dados e hoje as pessoas usam computadores, né, máquinas para fazer isso, então o que, né, não garante que isso não vai acontecer também, né? No caso, automatizar funções, cargos serão destrinchados, enfim. Mas aqui no livro é comentado, de certa forma, isso, uma certa preocupação, algumas pessoas têm uma relutância, até em relação à própria Clara, mas não é de fato o foco do livro. Só que é interessante trabalhar isso, né, mostrar pra vocês, porque eu gosto quando um livro que fala de futuro tem essas questões também. Então a Clara, ela tá ali observando aquela realidade, dentro do que ela pode, naquele período de rotação em que ela tem ali a sua vitrine e tal, o seu espaço, e um dia uma menina encontra ela, né, ela tá a caminho com a mãe, e ela vê a Clara, ela se encanta e ela quer porque quer essa criança, né, esse robô no caso, e é a chance então da Clara cumprir a sua função e de fato ser comprada e servir uma criança. E um ponto bastante relevante para a história é que essa menina, né, que é a Josie, ela tem por volta de 12 anos, ela demonstra que ela tem uma saúde fragilizada. De início não mostra muito dessa doença, na verdade até o fim do livro a gente não sabe exatamente qual é a doença, mas mostra que ela tem um andar debilitado, por exemplo, que ela é mais frágil. Isso vai trazer também o tom de melancolia, talvez, pro livro. Não é um negócio, assim, depressivo, você não vai ficar, assim, desesperado, chorando, mas tem um quê aí que permeia o livro, sabe? Uma energia. Eu acho que a partir de agora eu vou falar de spoilers. Enfim, se você se interessou em ler esse livro, gosta desse tipo de temática futurista, abordagem de inteligência artificial, eu vou deixar o link aqui embaixo, né? Um link comissionado da Amazon, você não precisa comprar por ele, mas se comprar vai me ajudar muito. Mas a partir de agora, então, eu me encaminharei para os spoilers, porque eu quero falar um pouquinho sobre, enfim, o livro. Eu acho que esse livro merece ser discutido. E de início, eu confesso que eu relacionei muito com o filme Inteligência Artificial, ali do Spielberg. Não relacionei com o conto, né, porque eu nunca li o conto do Asimov, mas eu relacionei sim com o filme, porque, como eu falei, a complexidade da inteligência da Clara é muito, assim, dúbia. Você não sabe se ela realmente está seguindo um protocolo mesmo da programação, ou se às vezes ela realmente tem algum tipo de sentimento pela criança. Depois eu desencanei dessa ideia, tá? Essa comparação. Mas de início me despertou sim essa curiosidade, assim, sabe, pra saber pra onde a história tava levando nesse sentido. E uma coisa interessante de apontar aqui é que essa sociedade, ela é fragmentada não apenas assim nas questões sociais que a gente já tem, tudo, de gente rica, gente pobre, classe média, mas é como as oportunidades elas são dadas para as pessoas, porque em algum momento ocorreu uma divisão entre quais crianças seriam consideradas avançadas ou não seriam avançadas. E no caso, a menina, né, que tá com a Clara, que é a Josie, ela é considerada avançada, então ela tem uma trilha acadêmica a ser seguida, então ela tem direito a aula particular, a uma educação formal, ela tem um caminho assegurado ali para que ela vá para a universidade, enquanto que o vizinho dela, que assim é tão inteligente quanto ela, que a gente vê pelo livro, até mais assim, ele de forma completamente autodidata, ele já programa robôs, sabe, de pássaros e tudo mais, ele é bastante desenvolto também na comunicação, então a gente vê que ele domina várias inteligências, só que ele não é considerado avançado, e aí você fica perguntando, mas por que ele não é considerado avançado? Tem alguma questão financeira, tem que pagar, ou então algum procedimento, porque entra nessa dualidade, porque ela é uma menina muito frágil, muito doente, mas que tem um futuro garantido, só que não se sabe nem se ela vai sobreviver, enquanto que ele é um menino super saudável, porém ele não tem esse futuro garantido, porque ele não vai ter esse acesso à educação formal, ele vai ter uma vida bem humilde, e esse tipo de coisa. Então a gente vai vendo a Clara interagindo com essas pessoas que vão aparecendo, né, a menina, o vizinho, a família da menina, porque tem essa preocupação com a doença dela. Enfim, a primeira coisa que precisa ser falada é que em determinado momento do livro, a Josie, que é essa garotinha, ela vai adoecer muito, mas muito mesmo, de ficar de cama, das pessoas não terem esperanças que ela sobreviva. E a história fica mais complexa porque ela é uma irmã mais nova e a irmã mais velha também já faleceu por uma doença que não é a mesma, mas também que a gente não sabe o que é. Então, essa família, né, ela tem pais separados, mas essa família já tem ali uma questão com o luto e a mãe não aceita de forma nenhuma que a filha
faleça, né? Ela não acha que ela vai suportar se isso acontecer. E aí é que entra a complexidade da inteligência da Clara, porque a Clara tenta salvar a todo custo essa menina. Aí você fica, é uma questão de afeto, é uma questão de programação, é uma coisa que eu fui levando até o final, pelo menos, do livro. O nome do livro é Clara e o Sol, né? E como eu falei, tem essa questão da nutrição que ela recebe do Sol. Em determinado momento, a Clara meio que internaliza que o Sol é quem dá vida a ela. Então ela começa a racionalizar de que se ela depende do Sol para a existência e o funcionamento dela, todos os seres humanos também precisam. De certa forma, ela não tá errada, né, nessa linha de pensamento, porque de fato a gente precisa do Sol. Só que ela entende que o Sol é quem tem o poder de salvar a Josie, e aí ela começa a desenvolver uma relação assim religiosa mesmo. Ela passa a ver o Sol como uma entidade, ela faz orações para o Sol, ela faz promessas para o Sol para salvar a Josie. Ninguém mais tem esperança, sabe? Porque é uma família com condições, a medicina já tá avançada, então a menina tá muito debilitada, então realmente não há esperança. E a Clara é a única que vê realmente uma expectativa de melhora para ela por conta dessa relação íntima que ela tem com o Sol e que ela não fala com ninguém, porque ainda tem isso, ela acredita que se ela falar as promessas que ela faz para o Sol, o pedido dela não irá se concretizar. E é interessante, né, porque a gente vê um ser totalmente tecnológico, dotado de alma, dotado de essência, desenvolvendo uma noção de religião e de culto a uma divindade. É meio, sabe, é interessante. E essa observação principal que a Clara tem é porque quando ela tava ali na loja, né, no mostruário, ela tinha uma vista limitada, porém ainda assim uma vista da rua, e ela via um mendigo com um cachorro. Em determinado momento tinha uma máquina que tava soltando muita fumaça, sabe, muita poluição. Esse mendigo e esse cachorro, ela viu que estavam jogados na rua, ela acreditou que estavam mortos. Só que no próximo dia em que ela ficou ali no mostruário, essa máquina não estava mais presente, ela viu que o cachorro e o mendigo estavam na verdade vivos e que estavam assim iluminados pela luz do Sol, porque então o Sol teria salvado os dois. E ela internalizou de que o Sol, ele era capaz de salvar sim pessoas, assim como a mantinha viva. Inclusive essas promessas que a Clara faz é em relação a uma troca, sabe? Tipo, você salva a Josie se eu salvar o seu inimigo, que é a poluição. Então ela internaliza que o Sol, ele é arqui-inimigo da poluição, e ela acredita que aquela máquina em específico que ela viu naquele dia, que estava impedindo os raios solares, né? Porque até isso, ela viu que o mendigo estava mal, mas ela também estava se sentindo mal por conta da questão da nutrição dela que estava afetada. Então ela entende que aquela máquina é a geradora em morro de poluição e que se ela destruir aquela máquina, ela vai acabar com a poluição no mundo, porque é aquilo, né? Ela tem uma visão muito limitada daquilo que ela enxerga, daquilo que ela absorve. Ela só vê aquele ponto ali como um gerador de poluição, ela não conhece outras máquinas que têm essa finalidade. Então ela acredita que ela precisa destruir aquela máquina a todo custo. E tão é a todo custo que ela de fato chega a meio que se sacrificar de certa forma, porque em determinado momento, o pai da Josie, né, eu não comentei, mas ele é um engenheiro que teve o seu emprego, assim, retirado por conta, enfim, empregaram robôs na fábrica onde ele trabalhava, então ele foi demitido por conta disso, mas ele tem um conhecimento então de tecnologia e ele ajuda a Clara até no plano dela mesmo sem entender, porque eu falei, né, a Clara ela não conta o que ela quer fazer pra salvar a Josie, mas as pessoas estão tão desesperadas que aceitam, sabe? O pai não sabe o que a Clara quer fazer, mas ele, tipo, ajuda sem questionar, sem perguntar, porque ele tá desesperado. Então ela diz que precisa de ajuda pra destruir uma máquina, ela não explica por quê, e o pai fala, olha, essa máquina, pelo que eu conheço do funcionamento dela, né, já que ele é um engenheiro, ela não resiste se inserir um líquido e tal, e por acaso você tem esse líquido, eu consigo remover de você. Eu acredito que não vai danificar muito o seu funcionamento, já que a sua principal fonte de energia é o Sol, mas pode ser que seja de certa forma danoso. E a Clara meio que se sacrifica, ela aceita tudo para salvar a Josie. Então a gente vê que ela é muito abnegada de si por conta, né, de que ela tem que cuidar dessa menina. E sim, tem uns efeitos colaterais, ela fica meio zonza, a percepção dela fica abalada de imediato, mas é aquilo, né, a principal fonte de energia, né, dela é o Sol, então não é nada que afete de forma muito profunda o funcionamento dela. À medida que a gente vai conhecendo outros personagens, a gente vê como a complexidade, né, da Clara de percepção é ainda maior, porque mesmo que ela tenha essa função de agradar a criança, de servir a criança, ela tenta agradar a todos, porque em determinado momento de fragilidade, a mãe da Josie pede alguma coisa, ela vai lá e faz. O próprio menino, né, que é muito amigo da Josie, que ele não é considerado avançado, a mãe dele tem muita preocupação por conta do futuro dele, né? Então, em determinado momento, ela fala, cara, eu comprei uns livros
pra ele aprender sozinho. Mas, poxa, você é um robô, você pode ajudar e tal. E a Clara se prontifica a isso, mas sempre pensando que se ela ajudar o Rick, ele pode ter uma chance de entrar um dia numa universidade, vai ter um futuro feliz ao lado da Josie. Então, ela meio que tenta agradar a todos, mas no fundo, talvez seja porque a função dela primordial é agradar a Josie. Mas a questão, acho que mais complicada do livro que eu vi é que a mãe, ela não sabe lidar mais com o luto, ela já passou por uma perda muito grande da outra filha, ela acredita que ela não sobreviverá se acontecer alguma coisa com a Josie. E então ela meio que está encomendando no off um robô da Josie para que então substitua a filha caso ela morra. E ela incumbe a Clara de observar todos os trejeitos, todas as formas de falar, a comunicação, assim, a forma de andar, tudo, porque se a Josie falecer, ela pede a Clara que ela substitua a Josie. No caso, ela ia retirar, né, toda a parte central ali do funcionamento da Clara, colocar nesse outro robozinho com a aparência da filha que está sendo desenvolvido. E a Clara, então, imitaria a filha dela. Coisa que, assim, inclusive eu vi recentemente o episódio de Black Mirror, que tem um negócio desse, mas por mais que o exterior seja muito parecido, a essência ainda assim sabe-se que não seria humana. Fica aí o questionamento se isso daria certo ou não, mas não chega a acontecer, até porque a Clara, inclusive, ela tipo, ela aceita essa função, mas ela diz, não, mas eu acredito que a Josie vai sobreviver. Mas o fato é que a Josie de fato sobrevive. Dentre promessas e orações da Clara, de fato, curiosamente, o Sol acaba salvando ela, de certa forma. Essa é uma questão que fica meio aberta no livro, né? De que o Sol realmente tem essa função regeneradora e nutricional. Mas pode ser que não seja isso, mas enfim, o que dá a entender é isso de fato. Então, em determinado momento, o Sol ilumina a Josie e ela sobrevive, né? Ela começa a melhorar aos poucos, ela começa a se mostrar mais disposta, completamente diferente do quadro de antes, que ela estava completamente prostrada na cama. E ela melhora, ela sobrevive e ela tem uma vida longeva e vai pra faculdade, que era o planejamento, né? O sonho, então, pra tudo aquilo que ela estava sonhando. E aí a gente vê o encerramento dessa ligação, né? Porque a função desses robôs, a gente tem que lembrar, na verdade, que eles são máquinas, né? Então eles têm um tempo de vida útil programada, como tudo que a gente tem, né? E no caso desses robôs, acontece isso, até porque a função deles é acompanhar crianças, e crianças crescem, né? Então, à medida que a Josie vai crescendo, a Clara vai perdendo a função ali na vida dela, né? Ela vai tendo amizade mais forte com meninas da idade dela, vai amadurecendo, enfim, até que chega um momento em que ela vai para a faculdade, né? Há esse distanciamento porque, enfim, na Inglaterra, nos Estados Unidos e outros países, não é que nem aqui que a gente vai para uma faculdade na nossa cidade e tudo mais. Geralmente há um deslocamento para um outro canto do país e é meio que acontece aqui. Então, a última cena delas é uma despedida, mas até nesse momento de despedida, a Clara já tava num quartinho, tipo, ela já não ficava mais no quarto da Josie, já não tinha esse contato, sabe? E há uma despedida, mas não é nada muito emocionante, porque há essa percepção, né? A Josie sabe que a Clara é uma máquina, então ela agradece a companhia da Clara, já entendendo que a Clara está no fim da sua vida útil, então que nas férias da faculdade talvez ela não estivesse lá mais. E é basicamente assim que meio que se encerra a história delas e a Clara se encerra, na verdade, o livro com a Clara ainda com um certo nível de observação, ela sempre observadora, mas já não se movendo mais, em um ferro velho, né? A história termina então num ferro velho, porque a Clara, tal qual uma máquina, cumpre a sua função útil, né? Da obsolescência programada, então deixa de funcionar como deveria e é jogada fora. Afinal de contas, ela é uma máquina, por mais que o livro mostre que ela tem uma compreensão do mundo e a gente se apegue a ela, porque a gente tá vendo tudo através dos olhos dela, e a gente se fica apegado também à própria tentativa dela de salvar a Josie, a gente tem essa percepção porque a gente tá próximo dela, né? Mas pra família, ela não deixa de ser uma máquina, apesar de sim eles terem se apegado a ela. E assim como a gente se desfaz de coisa que não nos apetece mais, ou que não nos é mais útil, acontece o mesmo com a Clara, porque ela é um bem material, ela é uma máquina, então ela termina sim a história em um ferro velho. Mas é aí que dá o estalo, né? Porque todo livro você vê que ela é apegada à menina, que ela tem uma percepção mais aguçada do que outros robôs, talvez, mas é quando realmente dá um estalo de que ela é 100% máquina e só servia mesmo a programação dela, porque na última cena ela reencontra a gerente da loja, a qual ela estava em exposição lá atrás no início do livro. É um livro super curto e com poucos personagens, então
Você não vai, assim, ficar confuso com essa reinserção dela do nada no meio da história. Mas sim, do nada ela tava fazendo um rolezinho no ferro velho. Na verdade, assim, eu chamo de ferro velho, mas não fica muito claro o que que é de fato, né? Mas é um lugar realmente de descarte. É comum descarte de robôs. Então ela encontra essa gerente da loja que fala: poxa, Clara, eu fiquei muito curiosa pra saber como você tava, porque você era muito esperta, até entre os outros robôs, até robôs mais avançados. Então a gente vê que realmente a Clara, ela tinha uma percepção muito aguçada, mas que no fim, sim, ela é uma máquina, porque em situações normais, até comparando com inteligência artificial, que eu comentei até no início do vídeo, porque quando o David, ele é abandonado pela mãe, né, que ele considera mãe, ele fica desolado, ele fica angustiado, ele fica desesperado. E a Clara, não. Ela entende que ela cumpriu uma função e que ela teve uma vida muito boa enquanto uma robô daquela família, mas que ela tá ali cumprindo também a função após o descarte. Ela não tem sentimentos negativos, ela inclusive é muito, assim, positiva em relação a tudo, porque a jornada dela dentro daquela família foi muito satisfatória, então não há nenhum tipo de rancor pelo fim dela, sabe? E aí que você realmente tem 100% da constatação, se havia alguma dúvida, de que ela só tava sempre seguindo uma programação. E é bacana, né? Porque ela não tem nenhum tipo de sentimento de vilania em relação aos seres humanos, nada, nenhum tipo de ressentimento mesmo. Apesar da Clara ser uma máquina, cara, eu adorei conhecer, né, a Clara. Eu adorei ler o livro através dos olhos dela, conhecer o mundo, essa realidade através dela. E é por isso que eu digo que, apesar do livro ele não mostrar de forma muito abrangente essa questão das crianças serem mais avançadas ou não, como é que é essa questão da tecnologia no dia a dia. A gente só conhece tudo através da Clara, mas eu acho que isso basta, sabe? Eu gostei tanto de conhecer o mundo por ela que não fez tanta falta, sabe? Eu não conhecer os outros aspectos da sociedade. Eu acho que não era esse o objetivo do autor. Então, acho que pra mim tá tudo certo. Então, no todo, Clara e o Sol é um livro sobre o ciclo de vida de um produto, né? Colocando em palavras mais diretas, é isso, né? A gente não vê o início ali de quando ela sai da fábrica ou então quando ela é montada, mas a gente vê desde antes da loja, quando ela tá naquela expectativa para ser comprada, a jornada dela durante ali essa estadia com a família e no fim o descarte. Infelizmente eu só fiquei um pouco triste, não pelo descarte em si, né, porque a gente entende que ela é uma máquina, mas porque ela ainda tinha uma percepção das coisas, sabe? Ela não funcionava 100%, mas ela ainda observava, ela ainda absorvia coisas. Sei lá, eu preferia que ela tivesse sido descartada quando ela realmente tivesse 100% deixado de funcionar, sabe? Mas enfim, é a minha percepção. Não posso julgar a família, né? Porque na vida real, quando uma coisa não nos apetece mais, não funciona como deveria, a gente descarta, passa pra frente, enfim. Então, é isso. Só achei meio chato porque, claramente, tá contribuindo pro acúmulo de lixo no mundo, né? Porque a gente vê que ali é um lugar de descarte coletivo de, enfim, objetos tecnológicos e coisas do tipo. Então, não há um cuidado, talvez, com essa coleta, esse tipo de coisa nesse futuro. Esse futuro não é muito aprazível, mas, enfim. Mas então, vocês já leram Clara e o Sol? Comenta aí, bora conversar. O que vocês acharam do livro? O que vocês acharam da Clara, da Josie, do Rick e tudo mais? Eu, infelizmente, não pude entrar muito em detalhe, porque é uma história super resumida, né, que eu tentei trazer aqui. Mas eu acho que eu trouxe os principais pontos que chamaram a minha atenção. E esse é um livro que ele não é tão famoso, né, entre os livros do autor, porque o mais famoso mesmo é Não Me Abandone Jamais e Os Vestígios do Dia, porque são livros que já têm filmes, né? Mas Clara e o Sol, apesar de ser um livro mais recente do autor, né, 2021, tá batendo na porta, foi logo ali, em breve terá uma adaptação dirigida pelo Taika Waititi, que fará com a Clara no papel principal, vai ser a Jenna Ortega. Então acho que esse livro vai ser muito falado ainda, tá? Até ano que vem. Eu não sei se sai ano que vem ou no próximo ano, né, depois desse. Mas eu acho que esse livro vai ter um hype muito grande, não pelo Taika, mas pela Jenna Ortega, né? Ela é uma atriz jovem, que tem um público jovem muito cativo e tem muitos holofotes em direção a ela, né? Ela é uma atrizinha assim, são. Então sim, eu acho que esse livro vai ficar bem hypado. Enfim, né? Bora ver até lá o que vai acontecer. E bora ver se até lá a tecnologia e a inteligência artificial avançaram também para ter robôs tipo a Clara, né? Quem garante o futuro? Então é isso, eu espero que vocês tenham apreciado esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acham desse livro, se vocês já leram. E até a próxima, tchau, tchau!